Oi, gente, boa noite. Tudo bem aí? Deixa eu checar se estamos ao vivo já. A Tamara está comigo aqui. A gente vai falar sobre internet, redes sociais. Deixa eu checar se está tudo certinho para a gente bater esse papo gostoso aqui na nossa rede social, né? Então é isso aí. Tudo bem, Tamara? Boa noite. Tá me ouvindo bem aí? Tudo bem, boa noite. Estou ouvindo bem, sim. Ah, então tá bom. A gente vai liberar a partir de agora o WhatsApp para você bater papo com a gente. Deixa eu checar se o áudio também está tudo certinho, para a gente começar a nossa transmissão também na minha rede social e na minha web rádio Futebol ao Vivo, onde a gente transmite os principais jogos da rodada. Como no Campeonato Brasileiro, Paulista, está tudo parado, a gente faz essas transmissões aqui pela internet. Eu vou liberar então o telefone e também o WhatsApp. Já tem gente dizendo boa noite aqui para a gente, ó, que legal. Alô, Felipe, Andréia, Renata. Você também vai acompanhar no Face aí, né? Pode ficar à vontade para mandar os alôs aí de quem segue a sua rede social também para participar com a gente. Tem gente pedindo link para mim no WhatsApp, Jarba. Você consegue me mandar só para a gente? Vamos sim. Então, peraí, deixa eu fazer o seguinte primeiro, Compartilhar aqui. para a gente compartilhar essa transmissão aqui no Facebook e também nos outros canais que eu tenho. Deixa eu ver aqui se está tudo certinho. Deixa eu ver. Mais um minutinho só. Você vai poder, inclusive, deixar o seu áudio no WhatsApp. Deixei o número aí para você participar com a gente aqui nesta live sobre redes sociais. Tá. Deixa eu fazer a primeira pergunta já de cara e você ir respondendo com tranquilidade. Claro, sem problema. Durante o dia já fizeram algumas perguntas aqui, ó. Ah, que bacana, que bom. As pessoas têm na internet, Tamara. Qual a diferença entre marketing offline e marketing digital? Explica para a gente, por favor. Bom, vamos lá. O marketing offline, o próprio nome mesmo já diz, né? É tudo que não está na internet. Então, é toda aquela ação de marketing que a gente já era acostumado a fazer, panfletagem, o marketing boca a boca, que é o melhor marketing que existe, contato telefônico. Esse é o tipo de marketing offline. Já o marketing outdoors também, né? Já o marketing online, o marketing digital, no caso, é tudo que relaciona à internet. É site, e-commerce, é tudo que você tem de comunicação com o seu cliente através da internet, né? E as redes sociais, obviamente, também. Todos os canais de comunicação, de busca, e-mail marketing. Essa é a diferença aí. Bom, com essa história toda que está acontecendo na vida de todos os profissionais, de todas as áreas, a internet vem ajudando muita gente, claro. Você tem sido muito procurada a respeito do delivery também? Como é que está essa função aí? Bastante, bastante. Muitas empresas que não tinham delivery passaram a ter ou ainda estão se estruturando para ter. E as que começaram recentemente, eu já tive alguns feedbacks de alguns clientes que não vão parar mais, que gostaram, acho que vão investir e continuar com delivery aí. Aí, claro, eu estou falando de alguns do ramo alimentício, né? Mas, no geral, alguns dos clientes que a gente tem aí estão se reinventando mesmo para poder atender pela internet, para poder entregar qualquer tipo de produto, se estruturando para poder fazer isso de forma segura, né, mediante aí a possibilidade de contaminação, evitando todas essas coisas ruins aí. Entendo. Deixa eu ver, já está vindo perguntas aqui para gente que navega com você, de internautas que estão. O Mário Adriano também está vendo a gente. Oi, Mário, um abraço para você, obrigado aí pela audiência. Obrigado, Mário, por estar com a gente aqui na nossa live. O Evandro está dizendo aqui, ó, para as empresas que ficaram com a porta fechada, o que a gente pode ajudar na internet, Tamara? Olha, acho que um pouquinho que eu respondi na pergunta anterior é a questão de se reinventar mesmo, né? Começar a pensar de que forma o seu produto pode chegar até o cliente ou até um serviço, se for o caso, se adaptar para isso. Existem ferramentas gratuitas inúmeras para você ter uma loja virtual, mesmo a comunicação nas redes sociais.
e aí essas pessoas precisam atacar no mundo digital com o que elas já têm para poder atingir esse público também. Para quando as coisas voltarem ao normal, você está ainda mais fortalecido também da maneira que você atende presencialmente. Entendi. Ó, mais gente chegando aqui, a Fernanda Medeiros, Fabrício Guimarães. Oi, Fabrício, obrigado. William Vasques. As perguntas estão aqui disponíveis para você mandar um alô para a gente aqui. As pessoas que querem participar, principalmente com perguntas, né? Ó, vem mais uma aqui, ó, do Evandro. Evandro está vendo a gente em Itanhaém, Baixada Santista. Qual a importância das redes sociais no momento? Praticamente a Tamara respondeu, porque a internet vai ajudar muitas pessoas e as empresas nesse momento, né? Sim, mas tem algumas outras coisas. Olha, as redes sociais, na verdade, como o próprio nome já diz, é para interação social. É para você ter comunicação. E o que as pessoas estão mais carentes no momento é de contato, né? De conversar, de bater papo, de estar junto com as pessoas. Então, não tem uma maneira melhor do que através das redes sociais. E aí, nessa história de estou ali nas redes sociais, converso com outro, ele se depara com a sua propaganda, com a arte bem comunicada, institucional. E aí, numa dessa, ele está precisando do seu produto, ele une o útil ao agradável. Né? Então, as redes sociais são fundamentais nesse momento, são, inclusive, os principais, né? É o principal meio de comunicação nesse momento de crise, mais até do que site. Na verdade, uma coisa está linkada com a outra, mas é o que tem trazido mais retorno para todos os tipos, para todos os segmentos, né? Bom, mais uma pergunta aqui. O Maurício está ouvindo a gente e vendo, né? O Maurício está dizendo aqui que está pelo aplicativo da Rádio Futebol. Maurício, um grande abraço para você, torcedor de futebol que acompanha o nosso app, já sabe, tem mais de 7 milhões de seguidores. Ele está perguntando aqui, qual é dessas redes sociais que tem mais relevância, Tamara? Olha, isso varia bastante, Jarbas. Na verdade, depende do segmento da empresa. Se a sua empresa, se o seu público-alvo, na verdade, é um público mais maduro, o Facebook funciona melhor. Se o seu público-alvo é mais jovem, o Instagram funciona melhor. O importante é você ter realmente uma comunicação adequada para o seu público-alvo e um texto bem adequado também. De qualquer forma, essas redes, como a gente falou, foram criadas para interação social. Então, para você ter algum tipo de relevância mais profunda mesmo, é um impulsionamento, não adianta. E aí, aquele botãozinho impulsionar do Facebook, a gente tem as maneiras corretas, né, de impulsionamento, de uma forma mais segmentada, para você otimizar o orçamento e tal. Mas, voltando à questão das redes sociais, que eu entrei num complemento aí, as principais são Facebook e Instagram, e elas que dão mais resultado, mas precisam ser adequadas aí para o seu público-alvo, o que o seu produto atende. Muito bem. Mais uma pergunta chegando aqui. Como descobrir o público-alvo? Aliás, todas essas empresas, a maior preocupação é essa, né? Qual é o público? Eu, por exemplo, que trabalho com o vídeo geolocalizado, é geral. Já o meu caso de futebol, mais para homem. Tem muita mulher que gosta de futebol, mas é mais o masculino, né? Então, essa é uma dúvida de todas as empresas, né, Tamara? Ah, sim. Muitas empresas trabalham sem nem saber direito o seu público-alvo, né? E agora, nesse momento que a gente está, a gente tem que investir muito nisso, em conhecer, para você ter realmente uma comunicação assertiva com o seu público, né? Para você descobrir ele, como atingir nas redes sociais, é pesquisa, não tem segredo. Existem sites que permitem fazer formulários gratuitos, como o Google, SurveyMonkey, e aí você monta ali um questionário, manda para os seus clientes já consolidados, pede para disparar para amigos de clientes e vai coletando esses dados. O que você gosta, lança tal produto, esse produto você gosta, você usaria, em que momento você adquiriria ou não. A melhor maneira é pesquisar mesmo, lançar enquetes nas suas redes e coletando essas informações, né? Aí você vai conseguir descobrir exatamente a faixa etária, os gostos, se o seu produto agrada, e com isso o público-alvo ou persona, como é conhecido, para quando você for impulsionar também, você ser mais assertivo e ter um aproveitamento melhor, né, nas redes sociais. O Ivan e a Solange estão vendo a gente em Avaré.
Um abraço para o casal aí, está no nosso WhatsApp aqui. Ela, principalmente ela, está perguntando: a Tamara trabalha há quanto tempo com internet? Olha, com marketing há 10 anos. Com marketing digital, propriamente dito, tem 3 anos que eu tô só com digital. Antes eu trabalhava com marketing offline também. Então, com digital tem 3 anos apenas, mas no marketing tem 10 anos. Mais uma pessoa perguntando aqui para a gente. Obrigado para todos que estão fazendo perguntas aqui. Ó, na minha página do Face também, o Valdinei Barrietos. Oi, Val. Obrigado pela audiência. Marcos Melo, em Osasco, região de São Paulo, ligado também aqui na nossa rede social. A gente falou aqui sobre Instagram e também Facebook. Uma outra pergunta da Ana Cláudia. Ana está dizendo que ela tem uma loja de roupas, que ultimamente ela sempre postava fotos, folders. Ela está querendo fazer mais vídeos. Aliás, a quantidade de vídeos agora que a gente encontra na internet é um negócio absurdo, né? Sim, sim, tá? As pessoas estão cada vez indo mais para esse lado, né? Na verdade, o YouTube está entre a segunda e a terceira rede mais acessada, que mais atinge o YouTube, que mais atinge os públicos e o que a gente espera de resultado também para empresas. Então, é bacana assim investir, mas é legal ter um videozinho bem montado, um vídeo bem, né, caprichado mesmo, nada muito amador, porque senão você acaba perdendo a confiança do cliente, ao invés de ganhar, né, a autoridade que a gente diz. Então, precisa, sim, ter um vídeo bacana. O vídeo funciona, é muito legal. Você pode colocar nos stories também. Também dá para aproveitar o vídeo não só do YouTube, como no Instagram, no Facebook. Então, vale a pena investir. E aqueles videozinhos também para loja de roupa. É Ana, né? Ana Cláudia? Para loja de Ana. roupa. Ela tem uma loja de Aqueles roupa em videozinhos, Moema. Eu não sei o nomezinho certo, mas aquele videozinho que você joga a roupa e aparece no corpo da modelo. Trocando de roupas, né? Isso, É nossa, isso aquilo aí. funciona muito bem, é muito bacana. Eu andei A fazendo. pessoa do outro lado consegue ter uma ideia de como aquele look vai ficar no corpo, né? Que é uma coisa que facilita muito na hora de você comprar pela internet. Ó, uma outra pergunta aqui. Regina tem uma loja em Tatuí, interior de São Paulo. Oi, Regina, obrigada pela audiência. A Boa Regina está noite. dizendo que ela começou a impulsionar com R$ 50, funcionava muito, agora ela coloca 150 e não é tanto. A gente tem que entender, né, Regina, que essa época do coronavírus as pessoas não estão querendo comprar, né? Aliás, a criatividade, tem um restaurante aqui em Sorocaba, onde eu e a Tamara moramos, você que está vendo a gente em qualquer lugar, tem um restaurante que eu achei sensacional. Um prato lá custa R$ 100, certo? Se você fosse no restaurante. Eles estão fazendo uma promoção que você dá 50, compra um cupom. Quando o restaurante abrir, você vai comer com esses 50 como se estivesse comendo com 100. O dinheiro encaixa, né? Esse detalhe que essa internauta de Tatuí falou, Tamara, de investir, fazer impulsionamento. Começou com 50. Eu acho que é a época do que ela está fazendo, por isso que mudou essa diferença de visualização, né? Isso é um fator também, Jarbas, mas existe aquela questão de quanto mais você paga, mais o Facebook quer receber. Na verdade, Facebook e Instagram são redes para interação social, não para empresas. As empresas utilizam de uma forma gratuita. Então, para você ser mostrado, ser visto nas redes sociais, você tem que investir. Quanto mais você investe, mais você aparece. Mas, nesse momento, tem esse agravante da crise, surgiram muitos concorrentes, está todo mundo na internet. Então, se ela está falando exatamente desse momento, são N fatores, tá? Mas, no geral, outra dica, agora que eu vou falar para vocês. Se você impulsiona, clicando naquele botãozinho lá, impulsione a sua publicação aqui, não é exatamente ali o ideal, tá? Existe a ferramenta Facebook Business, lá tem todo um programa, ele é um pouquinho complicado, mas funciona muito bem, onde você pode segmentar muito bem o público. E aí, com essa segmentação, por exemplo, você consegue dizer se você quer atingir o público que usa iOS ou que usa Android, que acessa só celular ou só computador, se esse público, se essa pessoa namora, ou se está noivo, ou se vai casar, ou se casou recentemente, ou
sabe, é bem segmentado. E quanto mais segmentado, mais assertivo. Aí o seu orçamento passa a ser otimizado. Aí você consegue aproveitar melhor o orçamento que você está investindo nesse impulsionamento, entendeu? Uma outra pessoa aqui é um cara chamado Henrique. Henrique, um abraço para você. Ele está dizendo que faz parte de um grupo que é eu teu administro, né? Do mecânico nota 10. Ele tem uma oficina mecânica. Dá para impulsionar com alguma propaganda de oficina mecânica? Você tem alguma ideia aí? É interessante, né? Porque a responsabilidade da agência de propaganda, às vezes o cliente, né, o empresário, ele não tem ideia. Nós da área de propaganda que temos que dar ideia para ele, né? Para uma automecânica, qual que seria a sua ideia? Olha, foi liberado que algumas mecânicas pudessem ser abertas nesse momento de crise. Vou falar de duas situações aí. Então, o momento está bem propício, porque se as pessoas não podem sair de casa, elas vão aproveitar para arrumar o carro. Só que elas precisam saber que você existe. Quem não é visto não é lembrado. Então, existe sim inúmeros meios de propaganda, as redes sociais são uma delas, mas uma que funciona bem ainda para automecânica é o offline, é a panfletagem, talvez até um telemarketing, mas um e-mail marketing, se você tiver um cadastro. Muitas pessoas não fazem isso. Aliás, a maioria das pessoas não faz, né? Você juntar os dados do seu cliente, ter aquele e-mailing para você poder mandar uma promoção, seja por WhatsApp, Sim. seja por e-mail. Isso funciona muito bem ainda e é muito importante. Você manter esse relacionamento com o cliente também é uma coisa que não tem preço. Né? Quanto mais digital a gente fica, mais as pessoas têm essa necessidade de contato, de ser bem atendido, acolhido. E aí você demonstra também dessa maneira, né? Lembrar do aniversário do cliente, de repente, para isso precisa ter o cadastro. Eu, por exemplo, com esse tempo todo que eu estou fazendo essas postagens na internet, não sei se eu falei para você alguma vez, todo dia eu escolho 5 clientes do meu WhatsApp e mando um bom dia. Opa, como é que você está? Que conta de bom? O que você está falando? E o retorno disso, Tamara, é algo assim impressionante. Dos 5 que eu mando, às vezes 4 e às vezes os 5 respondem. Ô, Jarbas, tá assim, assado. Cara, tava pensando em você. O que você acha de fazer um vídeo? Você costuma fazer o que, por exemplo, no dia a dia, com esses clientes, não só que passaram pela sua agência, como você continua mantendo contato? Como é que você usa? Qual a ideia e a dica que você dá? Olha, manter o relacionamento e o contato é imprescindível. Claro que tem alguns clientes que o relacionamento é bem profissional e imparcial, então você não tem tanta essa liberdade. Mas, no geral, para os meus clientes e que já passaram por mim e às vezes ou mudaram de segmento, que eu tenho um caso, por exemplo, eu mando dicas de vez em quando. Pergunto como tá também, não faço esse bom dia, mas é uma ótima ideia. Mas vamos lá, eu mando aí. Olá, tudo bem? Uma dica para a semana. Vamos aproveitar essa semana, esse momento de crise, vamos impulsionar para um público mais assertivo, vamos reforçar o produto que você tem, que é seu carro-chefe, para as pessoas entenderem, ou reforçar a sua rede de contatos, porque ninguém melhor do que de quem já te conhece, amigo, parente, né, para te ajudar a te divulgar. Então, eu costumo mandar aí uma dica 1 ou 2 vezes por semana. Né? Às vezes, até notícias. Né? Por exemplo, essa semana teve a notícia do Ministério Público falando sobre a possibilidade de suspensão dos funcionários, né? CLT por 60 dias e tal. E assim que eu peguei a notícia, eu já mandei o link. Olha, porque eu sei que tem algumas empresas para qual eu presto serviço, ou mesmo que eu não presto, ou mesmo que sejam de amigos, que isso veio ajudar bastante e ajuda também o funcionário, né, a manter o emprego e a continuar recebendo, né, nesse momento de suspensão e tal. Então essa minha carta aí. Eu As jogo pessoas aí estão com umas dizendo aqui, dicas. principalmente de Sorocaba, Tamara, olha quem mais passou por aqui: a Juliana Pereira, Amanda Branco, Sandri. Oi, Amanda. Obrigado pela audiência aí. A Juliana, a Netinha Araúja, Luci Gameiro, a Fernanda Medeiros, o Fabrício Guimarães, que tem uma contabilidade na cidade de Sorocaba. As pessoas estão perguntando aqui. Eu sou da Associação Comercial de Sorocaba, o nome dele é Irineu. Eu conheço a Tamara de lá. A Tamara é famosona. Aí, Tamara. Você Sou está dizendo que você bastante ganhou um prêmio, é respeitosa. isso? Ganhei. Esse ano, em 2019, eu ganhei o prêmio Mulher Empreendedora do Ano.
Que legal. Pela associação comercial. Gratidão aí para o pessoal da associação, se estiverem assistindo. Legal. Aliás, empreender, o brasileiro, ele gosta de inventar, né? Então a gente acha, esse cara está empreendendo, tá inventando umas coisas boas. O brasileiro tem que ser estudado pela NASA, algumas coisas, né? Você também concorda? Com certeza. Deixa eu ver mais uma pergunta que chegou aqui, está chegando. As pessoas estão muito em dúvida que quando uma agência de propaganda aparece, eles sempre falam de leads. Quanto custa? Como é que a gente pode explicar em palavras fáceis de entender? Tá, em palavras fáceis, vamos lá. Um lead nada mais é do que um contato. Sim. Um possível cliente. Ele ainda não é cliente, mas ele pode vir a ser. Então, quando as pessoas falam de internet, existe aquela história do funil de vendas, inbound marketing, umas terminologias meio complicadas, mas em resumo você fez uma propaganda, uma postagem, a pessoa foi lá e comentou, ela é um lead. Se ela curtiu, ela não é um lead ainda, ela só deu uma forcinha, mas se ela comentou, ela já é um possível lead. Você tem que entrar em contato, responder prontamente. Se ela enviou uma mensagem inbox, poxa, ela é um super lead que provavelmente vai vingar alguma coisa, porque ela está muito interessada no seu produto. Aí tem a questão da landing page. Landing page é como se fosse um site estático mais simples, e ele tem um formuláriozinho de contato lá embaixo para a pessoa preencher. Aí você pode usar o link desse site nas suas publicações, principalmente no impulsionamento, para você medir o retorno também disso, os cadastros dessas pessoas. E aí você vai coletar alguns dados, telefone, e-mail, para trabalhar esses leads, que são esses contatos que podem virar um cliente. Um lead, custo é uma coisa tem que ser analisada. Varia de acordo com o investimento que você faz. Por exemplo, através do impulsionamento, vamos supor que você investiu R$150 no impulsionamento aí de 10 dias. Recebeu 50 pessoas ali que mandaram mensagem e comentário. Então, 150 dividido por 50 dá 3. Então, o custo do seu lead é R$3. Então, é um investimento baixo se você tiver esse engajamento, né? Essa quantidade de pessoas aí comentando ou interagindo com você de alguma maneira, entendeu? Outra pergunta aqui, a Flaviana está vendo a gente. A Flaviana tem uma loja de cosméticos em Jundiaí. Obrigado pela audiência aí. Ela está perguntando, para ter uma base, quanto é que custa Deixa eu ver o que ela escreveu aqui. Quanto custa uma postagem, um designer, sei lá, como é que se chama? Uma arte. Uma arte. Olha, as agências por aí cobram em média R$30, de 25 a R$45, vai. Essa é a média. Mas já vem com a ideia ou você que tem que desenvolver a ideia? Como é que é? O cliente precisa passar o que ele quer, né? Eu quero promover um produto, legal. Aí eu vou fazer uma entrevistinha com essa pessoa. Qual o preço? O que esse produto faz? Você tem foto desse produto? E aí a gente vai montar uma arte elaborada, com uma boa comunicação, para promover aquilo, dependendo de qual a sua intenção. Se a sua intenção é eu só quero que lembrem de mim. Então tá aqui, ó, não esqueçam, a empresa tal, tá aqui. Agora, se a sua ideia é promover um produto, precisa ser uma coisa um pouco mais elaborada. Então, depende aí disso, mas a arte esse custo depende da agência, varia de acordo com a agência, não é dependendo do grau de dificuldade da arte ou não. Tá. O Fabrício Guimarães tem uma escritório de contabilidade aqui em Sorocaba, e para a gente mostrar essa interatividade, ele mandou um áudio. Vê se você consegue ouvir aí, Tamara. Legal. Boa noite, Jarbas. Boa noite, Tamara. Boa noite. Uma dúvida. A atividade de contabilidade, setor empresarial, é muito questão de confiança, questão de contatos. Como que a internet, através das mídias sociais, poderia me ajudar nesse sentido? Porque eu vejo que é muito difundido, mas para você pegar a confiança da pessoa é um pouco mais complicado. Ou tem alguma ferramenta específica, ou mídia social específica? Obrigado, boa noite. Obrigado, Fabrício. Conseguiu ouvir direitinho aí? Consegui sim.
Bom, Fabrício, contabilidade já é um ramo mais específico. Não são todo tipo de comunicação que pode ser usada, você tem que tomar cuidado com algumas terminologias, você não pode fazer aquela propaganda tão agressiva, promocional, não pode falar de preço, contabilidade é um pouco mais delicado. Mas o que eu instruo os clientes geralmente é fazer algum conteúdo relevante, semanalmente ou periodicamente, você vai verificar, analisar aí a interatividade, né, como o seu público interage nesse período. E aí, quando eu falo em conteúdo relevante, é colocar realmente dicas, artigos, uma explicação, às vezes, um pouco mais fácil de algumas terminologias, de algumas coisas que saem de notícia na internet, tudo que seja relacionado a qualquer tipo de empresa. E quando a gente pensa assim, vou fazer um conteúdo relevante sobre contabilidade, as tendências da contabilidade, porque as empresas de contabilidade estão ficando digitais. Não, você pode falar de qualquer segmento. Eu atendo salão de beleza, eu sou contador de uma loja de roupa, eu sou contador de uma loja de ferramentas. Você pode colocar notícias, artigos, né, reescritos, obviamente, não copiado e colado, de todos os segmentos. E aí você vai estar criando um relacionamento com essa pessoa. No mais, um site bem construído, com autoridade, é bem legal, funciona bem para a pessoa criar confiança em você. E uma coisa que é imprescindível, que eu falo para todos os meus clientes: depoimento. Sabe, Jarbas, uma coisa é eu tentar te convencer de que a minha empresa é boa. A outra é os meus clientes falarem para você que gostam do meu trabalho. Isso não tem preço. Isso é que cria autoridade e vai dizer se a empresa realmente funciona ou não. E aí vale para qualquer... É verdade. A gente falou da arte, o Murilo está perguntando aqui, como é que a gente faz essa arte ter mais engajamento? Pergunta boa, hein? É porque a gente vê umas postagens lindas, mas não dá o recado que precisa, né? Na verdade, você precisa ser muito objetivo. Se coloque no lugar do cliente, eu costumo falar isso. Se eu fosse cliente dessa empresa, ou um possível cliente, eu entenderia o que ela está querendo dizer? Eu consigo ler essa fonte que ela colocou? Eu estou enxergando bem a cor que ela colocou ali? Está dando para ler bem? É bem isso, é a questão da empatia. Você se pôr no lugar do cliente e falar, tá bonito, tá agradável, e ele tem vontade de ler ou de comentar ou de entender o que está escrito ali. Essa é uma arte que gera bastante engajamento. Agora, nos detalhes, eu sempre falo de proporção. Não coloca texto só de um lado, distribui. Se você quer dar um foco numa imagem específica, ela tem que estar centralizada. Se o seu foco é o texto, a imagem tem que estar num dos cantos. Essas são algumas dicas que ajudam a ter uma imagem que fale diretamente com o cliente. Muito bem. Deixa eu ver mais uma pergunta que chegou aqui. Antes da pergunta, tem um internauta que mandou um alô. O Val tem uma loja aqui em Sorocaba, tá vendo a gente? Oi, Val, um abraço para todos aí da família. Ele tem uma loja de materiais elétricos. Está dizendo aqui que a loja dele é autorizada Lorenzetti. Vamos ver o Val. Boa noite, Jarbas. Boa noite, Tamara. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Para divulgação, o que é mais interessante? Impulsionar, no caso, uma publicação que a gente faz na página do Facebook ou a própria página do Facebook? Boa noite. Boa noite. Obrigado, Val. Interessante a pergunta dele, né? Sim. Então, Val, boa noite, tudo bem? Vamos lá. Na verdade, você impulsionar a página é muito amplo. É um impulsionamento muito institucional. A pessoa pode se interessar pelo seu assunto ou não. Veja bem, eu vou ver ali uma propaganda no meu Facebook que fala assim, eu vendo materiais elétricos, sou autorizada na Lorenzetti. Legal. A diferença é eu ver um post seu falando que eu vendo um material elétrico específico para aquele chuveiro. Ou, enfim, para uma determinada situação que as pessoas precisam em casa. Então, você está sendo mais assertivo. E volta naquela questão que eu te falei do impulsionamento, que quanto mais específico você for, mais otimizado é seu orçamento. E aí você pode variar os impulsionamentos. Faça uma semana sobre o chuveiro, outra semana sobre outra coisa. E aí você direciona o seu orçamento com públicos variados. Aquele público que faz as coisas em casa, aquele público que presta serviço e precisa do seu material, ou mesmo empresas, né? Verdade. As empresas, com essa situação aí do coronavírus,
Aliás, o Val tem outro problema na região da loja dele. Estão fazendo aquelas reformas, né, do ponto de ônibus. Então, aquela avenida ali, Itavuvu, está toda complicada. Trânsito muito forte nos horários de pico, né? Sim, Bom, tá com travado. relação à dica de ferramentas gratuitas para pequenos negócios, estou vendo aqui que tem uma pessoa em Itapetininga vendo a gente. Um abraço para você aí, querido Danilo. Danilo fez essa pergunta aí. Ferramentas gratuitas. Na internet tem muita coisa de graça, sim, mas temos que tomar cuidado, né? Tem, é verdade. Tem que tomar cuidado, principalmente com bancos de imagens. Você pode, às vezes, pegar alguma imagem que tem direitos autorais. Então, é bom ficar ligado nisso. Olha, tem ferramentas, por exemplo, para criação de arte, que já vem com modelinhos de arte pré ali, e você só adequa, coloca o logo, muda a cor, muda o texto, que é o Canva. É muito conhecido, muitas pessoas já conhecem. Ele é gratuito, é claro, que a versão paga libera mais funcionalidades, mas ele quebra o galho muito bom, muito bem. Uma ferramenta para fazer site ou mesmo uma landing page é o Wix. É um site gratuito também. É claro que todos esses aplicativos que eu vou falar para vocês, se você tiver a versão paga, você tem mais recursos. Mas a versão gratuita dele funciona muito bem. E tem os sites otimizados, é super intuitivo, você vai indo, vai fazendo, não tem segredo. Muito Deixa eu bem. pensar aqui mais. Você falou de imagens. Eu já vi várias histórias de que você utilizando uma foto. Aconteceu aqui em Sorocaba, viu? Um restaurante. Ele queria fazer vídeos comigo, porém, como eu não tiro foto, eu chamei uma pessoa, um profissional, né, super conhecido no mercado e especialista em fotos de pratos. Ele chegou lá, colocou lá a pastinha dele, mostrando as fotos que ele tinha, e a pessoa do restaurante falou: olha, nós fazemos algumas fotos, e começou a mostrar no Facebook. Aí ele falou: oh, para nessa foto aqui. Ele olhou: essa foto é minha, ele disse. O cara de São Paulo. Como assim, sua? Aí fomos lá na pastinha dele. Ó, a foto que você postou agora, mês passado, no Facebook, eu tirei ela em 2014 no restaurante de Curitiba. Caramba. Isso pode dar um processo fantástico, né? Pode mesmo. Olha, ferramentas de banco de dados gratuitos, tem uma chamada FreePic e uma chamada Pixabay. São as que eu trabalho. Opa, caiu? Voltou. Quais são as ferramentas? Deixa eu fazer assim, ó. Caiu o sinal da Tamara. Ela vai refazer o contato aí. Por favor, refaz. Enquanto isso, deixa eu ver quem é que está curtindo a gente aqui, ó. A Janete Mochizuki. É isso aí, Janete? Obrigado pela audiência aí, viu? Júlio Frois, Juliana Tosi, Amanda Branco, Netinho Araújo, Valdirem Barrientos, Luci Gameiro, Marcos Melo, Fernanda Medeiros, Mário Adriano, Fabrício Guimarães e Vera Barreiros também. Oi, Vera! Bom ter você também aqui, Vera. Deixa eu ver se a Tamara refez o contato dela comigo. Às vezes acontece, né? A Amanda está dizendo que está vendo a gente aqui também. Está acompanhando as dicas. Obrigado aí pela companhia, viu, Amanda? Também vendo a nossa transmissão aqui do Que Conta de Bom. O Que Conta de Bom de hoje é redes sociais com a Tamara. A Tamara tem uma agência de publicidade aqui. Como é que chama a sua agência? Todo mundo está perguntando aqui, Tamara. Quem Indica Marketing. QI Marketing. Ah, que legal. Quem indica marketing.com.br. Aliás, por falar em .com.br, eu estava vendo aqui, enquanto eu estava restabelecendo o sinal com você, eu acho que 4, deixa eu ver mais uma aqui, 5, 6, 7 pessoas perguntaram. Ô Jarba, você está falando com a Tamara aí sobre rede social e sites, ninguém fala mais de site? Está caindo de moda site ou não? Qual que é a tua opinião? A pergunta de 7 internautas que navegam com a gente aqui. Não, na verdade, se você não tiver um ponto fixo e não tiver um site, você não é ninguém, você não existe. Né? As redes sociais, elas estão aí para interação, para engajamento, para comunicação com o público.
porém o site é como se fosse o seu escritório, a apresentação, o portfólio da tua empresa. Verdade. Ele é imprescindível, sim, e se ele tiver aquele formulário de contato, ele faz a função da landing page de captar os leads também. Se você tiver um bom profissional que monte um site bem otimizado para que o Google te encontre mais fácil, você ainda ganha aí posicionamento no Google e consegue um site mais, como é que eu posso dizer, profissional também. Entendi. Outra pergunta em cima dessa de site. Os blogs estão sumindo. Estão sumindo os blogs? Olha, não. Na verdade, os blogs entram naquela questão do conteúdo relevante que eu comentei um pouquinho mais cedo. Então, todo o conteúdo que você for criar, lembrando que tem que criar. E aí entra o meu trabalho. É um diferencial que a gente tem, na verdade, é a criação de conteúdo relevante para cada segmento também, né? Semanal ou quinzenal. E aí a gente acaba utilizando esse conteúdo para o blog também. Então, ele pode ser utilizado no blog. O blog, ele ajuda dentro do Google, dentro do seu site, para o Google te achar de uma forma orgânica. Né? Então, as spider boots que a gente fala, as aranhinhas do Google, procuram palavras novas, conteúdos novos, que sejam diferentes, que sejam criações. E aí, se você tiver uma criação toda semana ou a cada quinzena no seu blog, ele tem grandes chances de melhorar o posicionamento quando as pessoas buscam você no buscador, né, do Google. Ó, o Fernando, tá vendo a gente em Curitiba através... Nossa. Ele disse que agora ele acessou, mas ele está ouvindo a Rádio Futebol no aplicativo. Um abraço para você, Fernando. O Fernando está dizendo aqui, Tamara, por favor, não tire sarro da minha pergunta. Imagina. Ó, eu já li a pergunta, mas... Ô, Fernando, só para você ter ideia, Jarbas, a minha mãe, a dona Cida, ela perguntou uma vez para uma das minhas filhas, falou, filha, não tira sarro da avó. Qual é a diferença entre Facebook e notebook? A minha mãe fez essa pergunta. A pergunta do Fernando é assim, ó, qual a diferença de blog e de flog? Ó. Nossa, boa pergunta. A gente vai ter que dar uma... Acho que flog é aqueles que fazem mais ao vivo, diariamente tem postagem. Você tá falando, porque se você como veio, tem vlog e tem flog, blog. Vlog é de vídeo. Sim. Agora, enquanto você acha aqui, deixa eu colocar aqui a Janete Motizuki. É assim que fala o seu sobrenome. Ô, Janete, boa noite. Boa noite, Jarbas. Tudo bem? Boa noite, Tamara. Jarbas, minha dúvida é o seguinte, referente a uma página comercial. Sim. Qual seria a melhor opção de propaganda? Seria realmente fazer uma página sobre aquele comércio, né, sobre a loja, ou você fazer um Facebook da loja? Qual seria a melhor opção para poder dar mais certo, para a gente, que uma coisa que fosse mais viável, né? Obrigada, tchau, tchau, boa noite. Obrigado, Janete. A Janete, para você ter uma ideia, ela gerencia uma loja de ótica que tem na Rua da Penha, chama JCS. Você entendeu a pergunta dela, Tamara? Eu entendi. Ela quer saber, no meio digital, o que é mais utilizado para ela. Se seria um Facebook ou seria um site, uma loja virtual, no caso? Sim. Olha, Janete, na verdade, os dois. Uma coisa não pode andar sem a outra, porque você ter só um site e não divulgar ele em lugar nenhum, não resolve muita coisa. Loja virtual também é fantástico. Na verdade, eu tenho alguns parceiros. Tenho o Reinaldo da MakePage, que faz para a gente sites. Foi ele que desenvolveu meu site, ele é muito bom. E aí você consegue integrar a sua loja virtual com o Facebook e com o Instagram, por exemplo. Você já deve ter ouvido falar do InstaShop. O InstaShop é quando você vê aquela fotinha que tem uma bolsinha em cima. Você clica, você consegue ir para a loja virtual e já efetuar a compra dali mesmo. Sim. Então, uma coisa está ligada com a outra. É importante ter tudo. Agora, em questão de custo, como eu te falei, a gente tem algumas ferramentas que são gratuitas, que dá para fazer. O Wix também tem loja virtual, por exemplo. É claro que elas são mais engessadas, né? Mas existem outras... existem profissionais que fazem um site mais simples, um site mais objetivo e que vai cumprir bem o que você precisa. E o custo não vai ser tão alto, né? Mas algum investimento sempre tem, não tem muito jeito.
Legal. O Paulo está no Rio de Janeiro vendo a gente. Paulo, obrigado aí pela audiência também. Paulo está dizendo, quando você diz segmentar o cliente, o que é isso? Ele está perguntando. Tá? Segmentar o cliente é quando você estuda tudo, todos os gostos dele, para que você defina esse público num impulsionamento, por exemplo. Então, vamos lá. Eu tenho uma empresa que é uma distribuidora de descartáveis, produtos de limpeza. Então, eu fiz um impulsionamento para ele recentemente e ele quer falar com restaurantes que são delivery. Então, a hora que eu vou fazer esse impulsionamento, lá nos dados demográficos, nos interesses, eu vou colocar comida, delivery, algumas terminologias que essas pessoas, que essas empresas vão buscar. Motoboy, serviço de entrega, embalagens descartáveis, e daí eu posso colocar restaurantes variados, pizzarias, que são, né, já de praxe. Então, segmentar é você dar o máximo de informação para a sua rede, para que esse público seja assertivo. A gente tem a impressão, quando a gente coloca na impulsionar, vou alcançar 200 mil pessoas. Nossa, que ótimo. Não, se o público não estiver bem segmentado, você vai estar dando um tiro para tudo quanto é lado. Quanto mais segmentado e menor for aquele público, mais assertivo você está sendo. Então, a sua propaganda vai ser mostrada para as pessoas certas, para as pessoas que buscam, que procuram o que você está oferecendo, entendeu? É o que a gente falou aqui. Como eu transmito futebol na internet, eu tenho que ter esse nicho aí, né? Das pessoas que gostam de futebol. A Nancy Paiva também está navegando com a gente. E o Renato Miranda acabou de compartilhar a nossa live aqui, ó. Eu tenho muitas pessoas perguntando quanto custa o trabalho da Tamara. Você atende só Sorocaba ou outras regiões? Começar com a segunda pergunta. Da sua agência de Sorocaba, você consegue atender clientes de outros lugares, Tamara? Então, essa é o mundo maravilhoso da internet, né, Jarbas? Eu tenho cliente em Cuiabá, tenho cliente em Minas Gerais, tenho cliente em São Paulo e tenho cliente aqui também. Eu atendo qualquer lugar, sem problema nenhum. Hoje em dia tem Instagram, tem Face, Skype, a gente consegue ter reuniões também de todas as maneiras. Meu trabalho, no meu site vocês podem visitar lá, tem as opções de pacotes, são bem explicativos. Então vamos supor, vou dar um exemplo aqui, porque as pessoas dizem, chama inbox, é muito chato, né, gente? Vamos falar bem a verdade. Aí a gente não entrega o ouro, então vamos falar. Por exemplo, um pacote com 3 postagens na semana, sendo que um conteúdo é relevante, eu crio, pesquiso, né, com relação àquela empresa. 4 postagens adaptadas aos stories, uma landing page para você poder fazer a captação do lead já toda configurada e a criação das artes ilimitadas, que no caso, por exemplo, não é só para aquelas postagens, para qualquer coisa que você precisar e me pedir de arte, eu vou fazer para você, está incluso no pacote. Tamara, eu quero uma arte para colocar aqui no WhatsApp. Eu quero uma para fazer um panfleto. Agora eu resolvi que eu quero pôr uma impressa aqui num quadrinho na minha loja. Eu faço essa arte, a gente aprova e tudo certinho. Esse pacote custa R$440 por mês, incluso tudo isso. Eu uso ferramentas já para deixar agendamento de postagem e tudo mais. E aí tem o pacote acima que entra impulsionamento, as campanhas ilimitadas de impulsionamento, só que o crédito o cliente que define. Eu vou fazer esse com você de impulsionamento, mas eu só posso impulsionar R$50 por mês. Não tem problema, a gente vai fazer o máximo para otimizar seu orçamento com aqueles R$50. Se você tiver 150, não muda o meu valor. E aí eu tenho um pacote de 640, são os 3 pacotes que eu costumo trabalhar, que entra a campanha de Google, né? Aquele Google Ads para você aparecer nos buscadores, entre as primeiras páginas, porque primeira página a gente não tem como garantir. Aliás, muitas agências vendem serviços, prometem isso, promete seguidor, promete curtida, seguidor e curtida não enche barriga, né? O que a gente precisa é vender, ser assertivo, é alcançar o público forte, um público assertivo para você, né? E aí não adianta a gente ficar prometendo milagre que não tem. O marketing digital é um braço da empresa. A gente precisa do outro braço, a gente precisa da cabeça, a gente precisa das pernas, a gente precisa, por exemplo, de uma pessoa dentro da empresa que esteja pronta para responder as perguntas que surgem, né? Porque é a mesma coisa que você entrar numa loja e a pessoa ficar lá no fundo esperar você chegar até o balcão.
se deixar no vácuo, não pode, você precisa ser rápido, porque ao mesmo tempo que eu estou perguntando para você sobre o seu produto, eu estou perguntando para 2, 3 concorrentes seus. Verdade. E quem responder primeiro leva, né? Então é isso, varia de A Maria 400 Cecília, a 600 reais. Maria Cecília está vendo a gente em Botucatu. Opa, legal. Bacana. Ela está dizendo aqui que ela contratou uma agência de publicidade, enrolaram ela pra caramba, gastou dinheiro à toa, e a frequência de postagem, os horários, ela não gostava, ela não concordava. Como é que você faz em relação a isso? Horários e postagens, tem como definir isso ou é aleatório? Não, tem sim. Na verdade, um primeiro mês, um primeiro momento, é sempre um teste. A gente vai testar os horários de acordo com o segmento. Ah, é restaurante, vamos postar um pouquinho antes do almoço. É uma coisa que as pessoas gostam de olhar mais quando estão à noite em casa, então a gente posta no fim da tarde. A gente faz alguns testes, mas as ferramentas que a gente usa já liberam relatórios que mostram isso. Porém, para você que não usa ou não tem uma agência, no próprio Instagram você consegue ver. Você vai ali nas configurações, lá nos 3 pontinhos, e vai lá informações. Lá ele mostra as suas atividades, mostra o dia da semana, o horário, o seu público, se é mais masculino, mais feminino, a idade, você consegue ter bastante informação ali. Não é tão segmentado, mas pelo menos o melhor dia e o horário, que aí o que o Instagram está te mostrando ali, nada mais é do que o dia que você posta e que as pessoas engajam mais, que elas respondem melhor, que elas curtem mais, né? Você vai se adequando depois que a gente faz, né? A gente se adequa. Depois de uns 20 dias aí de trabalho, a gente faz um apanhado geral, uma análise, modifica se for o caso, altera conforme. De qualquer forma, Jarbas, eu trabalho com um cronograma pré-aprovado, com 15 dias de postagem, 15 a um mês de postagem quando é possível, né? Então, eu mando para o cliente bem simples, no Word mesmo, a imagem, com a data, com o texto que eu elaborei, e aí ele pode responder, gostei disso, não gostei, muda, e aí eu já deixo programado, então ele já sabe o dia e o horário que vai sair aquela postagem dele, para ele também ficar ligado nas redes sociais. É importante ter essa interação, né? Eu não prometo milagre, mas a gente faz de tudo para a empresa ser bem vista e ser lembrada através das redes sociais, através das mídias, né? O Alisson Nogueira também está chegando com a gente. Alisson, obrigado. Quando você falou em horário aí, eu lembrei da minha caminhada que eu faço todos os dias aqui na rede social, a caminhada com conteúdo. Quando a minha filha estava estudando numa escola perto do Campolim, eu deixava ela às 7, 7h15, 7h30 eu começava. E engraçado que eu comecei a fazer às 9, às 10, às 11. É interessante porque muda o público, né? Porque tem aquela pessoa que acorda mais cedo, outra mais tarde, né? Hoje é prática. Se acordou, catou o telefone e já vai lá ver, dá uma olhadinha. Quem acorda mais tarde? Qual é o horário que você daria a dica? A internauta que navega com a gente aqui, a Ana Lúcia, está dizendo aqui, ela tem uma loja de software, aliás, uma loja de computadores, né? Deixa eu ver qual que é a cidade, deixa eu achar aqui que ela está falando comigo de novo. Porto Feliz, pertinho aqui. Quais são os melhores horários para fazer postagem? Você já acabou falando isso, mas independe do produto, como é que é? Depende um pouco do produto, como eu estava falando para você, por exemplo, se eu vendo refeições para o almoço, eu posto um pouco antes, né, na parte da manhã. Se eu vendo só de noite, eu posto no final da tarde, que é quando as pessoas estão pensando em comprar aquela pizza. Tô falando de comida. Agora, vamos lá. Na parte de software, a gente tem que se pôr no lugar do cliente. Qual é o horário que o cliente vai procurar esse tipo de produto na internet para comprar? Eu chuto 2 opções. É claro que precisa ser feito um estudo, mas de manhã, entre 9 e 10 horas da manhã, e final do dia, entre 6 e 7 horas da noite. Porque aí você pega 2 públicos diferentes. Um é aquele que está na empresa e que provavelmente vai comprar ou contratar esse tipo de serviço porque alguma coisa na empresa dele precisa. E o outro é aquele que chegou em casa e foi ligar alguma coisa e nada funcionou, ou está precisando repor alguma peça, ou mesmo comprar um produto novo. Então, pode fazer o teste nesses 2 horários que eu acho que vai funcionar bem. E aí, um sábado talvez funcione também legal para o público final, para o público de varejo, né? A pessoa está dizendo aqui, desculpa, até você não deixou o seu nome aqui, deixa eu navegar aqui, é um cara chamado Sid Clay, acho que é Sid Clay, de Recife. Ô, Sid Clay, obrigado.
A gente está falando de horário aqui, ele está perguntando o seguinte: antigamente fazer propaganda em rádio e televisão, a gente tinha que acertar o horário. O bom da rede social é que você pode postar lá, independente do horário, de manhã, de tarde, de noite, a pessoa vai ver, né? É interessante isso, né? É, muito interessante. Na verdade, a pessoa, se ela te segue, vai aparecer no feed dela em algum momento. O problema é se ela segue muitas pessoas. Aí pode ser que a sua postagem num horário que ela não vê, vai passar direto. Outra coisa também, Jarba, já que você falou nisso, eu vou tocar num outro assunto. Tem pessoas que querem postar todo dia, quer postar 2 vezes por dia. Isso acaba acontecendo uma coisa chamada overpost, da fadiga. Sim. Então, se imagina assim, vamos supor, eu não sou uma pessoa, não estou falando de mim, estou dando um exemplo. Eu não Sim. sou uma pessoa que curte muito rede social, eu entro aleatoriamente, mas eu sou o público de uma loja de tecidos, ou, sei lá, material de construção. Eu posso ser esse público, mas eu não estou na Sim. rede social ali o tempo inteiro. Se eu só sigo ali 50, 100 pessoas, porque existem muitas pessoas que seguem só isso, você vai aparecer para mim, se você postar todo dia, você vai aparecer no meu feed pelo menos 2 a 3 vezes por dia. Então, vai ter uma hora que eu vou passar direto. Eu vou subir e não vou querer ler o que você colocou ali. Então, é importante dar, sim, um espaçamento, postar, em média, 3 por semana. E aí, abusar dessa interatividade diária nos stories. Né? Gravar. Se você não gosta de aparecer no vídeo, fala, mostra alguma coisa, mostra os bastidores. As pessoas gostam disso, dessa interação. É importante. O que acontece comigo, vou dar agora a minha experiência na rede social. Eu, por exemplo, antes eu postava muita coisa, jarbas. Então, o que eu faço hoje? Jarbas, compartilho 2, 3 vídeos, notícia, né? Também não tenho uma preocupação grande em não falar de política e nem de religião, e muito menos de futebol. Então, uma postagem minha, 2, 3, que eu gostei. Até é muito interessante que um dia desses um professor de escola do ângulo de Itu, ele me chamou e falou: Jarbas, meu filho, onde é que você arruma esses vídeos? Eu falei: quais? Os que eu faço? Não, os que você faz são bons, mas os outros, eu compartilho muita coisa boa, né? E o que eu entendo de internet das pessoas? Eu já ouvi várias pessoas falarem assim: o Facebook é muito chato. Eu falei: peraí, chato por quê? Porque aparece sempre as mesmas coisas. Lógico, se você não segue ninguém, não compartilha nada, né? O seguir é muito importante, né? Então eu vou lá e sigo vários canais, né? Sempre tem coisa boa, nova aparecendo. Se clicar, vai aparecer coisa nova, não é? Eu faço assim. Não sei se você também faz esse tipo de trabalho. Sim, tá certinho. E eu sigo mais de 1000 pessoas, e entre não só pessoas, páginas, instituições, que eu acho bacana, e principalmente as que têm mensagens positivas. Nesse momento é muito também bom, me preocupo com isso. Deixa eu ver, o Júlio Frois está aqui. Oi, Júlio, boa noite. Boa noite, Jarbas Duarte. Boa noite, Tamara. Boa noite, noite. Ouvintes desse bate-papo gostoso que o Obrigado, Jarbas tem Júlio. promovido sempre neste horário. Eu queria perguntar para a Tamara como ela avalia o papel dos digital influencers no comércio. Sim. Porque sabemos que muitos deles usam as redes sociais para divulgar produtos e serviços. Isto gera para o comerciante algum resultado, Tamara? Obrigado, Júlio. Júlio, né? Júlio Frois. Boa pergunta do Júlio, hein? Muito excelente. Sabe o que eu estou impressionado ultimamente? A minha filha pediu para eu criar uma conta nesse como é que chama? Caramba. TikTok. Obrigado. Agradeço. TikTok. Minha filha tem também. Tem gente com 46 milhões de seguidores. Não, e tem gente de todas as idades nesse aplicativo, De todas. sabe? Eu só vejo minha filha fazendo, não sei fazer. Eu sei que ela faz uns memes, dubla, é muito legalzinha. Eu comecei a dar uma navegada hoje, inclusive. Até a Rosana falou: sai disso aí, ô. É viciante. Porque além da gente ver a graciosidade das meninas, dos meninos, né? A gracinha dançando e tal. Tem a música, né? Cada música boa liberou geral para música agora na internet, né? E tem muita coisa engraçada
Dá para rir verdade. bastante, dá para se divertir bem. Bom, mas vamos lá, vamos falar dos influencers. Do Júlio, Olha, o Júlio perguntou. Respondendo para o Júlio, para quem mais tiver interessado aí, funciona muito. Na verdade, o influenciador digital, ele funciona como um depoimento daquele cliente que segue você ou que já usufruiu do seu produto. Porém, é muito importante você certificar que esse influencer que você está contratando para a sua loja, ele tenha seguidores reais, que ele tenha uma boa interação e que ele tenha a ver com o seu produto. Não adianta, eu vou pegar isso aqui porque é mais barato. Mas ele consome o seu produto, ele acredita no seu produto. Nós temos parceria com vários influencers digitais aqui de Sorocaba. E aí, quando o cliente me pede, procura, eu indico aquela que tem mais a ver com aquele segmento. E aí a gente consegue fazer um trabalho legal, dá bastante resultado, sim. Ali, você falou disso, aí a Ana Cláudia perguntou, quanto custa para ter uma influencer na minha empresa? Bom, vamos lá. Eu tenho influencer de R$500 por mês e tenho influencer de 2.000. Ó, Depende do quanto ela tem de seguidor, do quanto ela traz de resultado. E o influenciador digital, ele faz um Media Kit, né? Ele entrega para a gente um Media Kit onde ele comprova esses dados. Mas você consegue também tirar a prova dos 9 ali, olhando nas redes sociais dele. Ele tem 50.000 seguidores, mas os posts dele só tem 100 curtidas. Poxa, tem alguma coisa errada aí. Né? Então, você precisa ter essa interação. Além disso, dá uma analisada nos posts dele. Se ele... as pessoas comentam bastante, interagem bastante, gostam do que essa pessoa posta e tudo mais. Mas o valor pode ser bem alto. Alguns influenciadores digitais, eu tenho duas parceiras minhas aqui, que fazem com permuta, quando o produto realmente é de interesse delas. Permuta não, acordo comercial. Acordo comercial, claro. Isso, mais bonitinho. Outra pergunta aqui. O Anselmo está perguntando aqui, você falou de influencer. Qual a diferença de influencer e de youtuber? Então, o influencer, ele tem todas as redes sociais. Então, ele tem todos os canais de comunicação. O youtuber usa o canal de comunicação para divulgar o serviço dele, mas ele divulga os parceiros no YouTube. E ele é focado em vídeo. Né? Ele só grava vídeo, ele tem essa interação só no vídeo, só no YouTube. O foco dele é isso. Já o influenciador digital, ele tem todas as redes, interação e propaganda das empresas nos quais eles são parceiros em todas as redes. Tem muita pergunta chegando aqui, você vai ter que responder depois, nosso tempo está quase acabando. Sem problemas. A Miriam tem uma loja de motocicleta, não, de produtos para motociclista, né? Ela está dizendo aqui, pergunta da Miriam, deixa eu ver aqui, ela escreveu um livro aqui, Miriam, mas vou tentar ler aqui para você. Ela está perguntando o seguinte, o mesmo valor de impulsionamento do Facebook é o mesmo do Instagram? Essa é uma pergunta muito boa. Vamos lá, Miriam. Na verdade, o Instagram pertence ao Facebook. Então, quando você faz o impulsionamento na ferramenta certa de impulsionar, que é o Facebook Business, ou o aplicativo Anúncios, também é deles, você consegue otimizar para os dois. Então, ele é mostrado nas duas maneiras, nas duas redes, na verdade, nos dois canais. Tá? Quando você faz a promoção só no Instagram, você está mostrando só para o Instagram. Quando você faz naquele botãozinho impulsionar publicação ali, você tem que marcar para ele mostrar também no Instagram. Tá? Mas quando é feito no gerenciador de negócios do Facebook, ele automaticamente mostra nas duas ferramentas. Deixa eu ver, acho que o Júlio tem mais uma pergunta aí. É isso, Júlio? Oi, Tamara. Gostei da resposta. Sucinta e objetiva. Deixa eu aproveitar o bom humor do Jarbas Duarte e perguntar o seguinte. O Jarbas Duarte é o meu digital influencer. Aí, chamado kombucha. O kombucha, que é uma bebida fermentada, é um probiótico. E esse garoto tem feito a caminhada dele pelas manhãs tomando kombucha. Você acha que isto vai repercutir de maneira favorável para aquelas pessoas que pensam numa alimentação saudável, numa bebida saudável?
posso seguir contratando Jarbas Duarte ou Tamara? Ai, que pergunta, Deve. na parede. Aliás, esse kombucha é uma delícia, viu? Eu tomava antes água Ibirá, porque assim, a caminhada, tem muita gente querendo anunciar na caminhada. Jarbas, fala da minha empresa aí. Então são todas que eu posso falar, entendeu? Eu gosto muito como você falou aí, eu uso mais como depoimento, né? Eu vou lá e como num restaurante, eu arrumo meu carro naquela oficina, eu sempre falo e como um depoimento. E eu estou bebendo essa bebida, literalmente. Então, não adianta você fazer uma propaganda de uma coisa que você não conhece ou que você não gosta. Aliás, a bebida é ótima, mas você vai influenciar pessoas a beber essa bebida, né? Ah, sim. Quando você aparece nas redes com alguma coisa na mão, mostrando alguma coisa, as pessoas automaticamente estão olhando aquilo ali e se interessando pelo que você está fazendo ou consumindo. Então, claro, você acaba vendendo aquilo também, mas aquilo que eu falei do influencer. É importante você saber se ele usaria o seu produto, se ele gosta do seu produto, porque é muito mais fácil você vender uma coisa que você usa, que você gosta, né? Fica natural. É o que Por acontece exemplo, aqui, ó, agora eu tenho uma loja de prata. Então, eu estou aqui com todas as minhas pratas aqui, ó. Opa, faz a propaganda aí. Anel, brinco, Sim. colar isso? Sim, tudo de prata 925 e tem bolsas de couro também. Chama Prata e Mais. Como chama? Prata e Mais. Prata e Mais. Tem uma página no Face? Tem, só que o mais é com 2 S. No Face, no Insta, tem loja virtual. Ah, legal. Por falar em loja virtual, você está mais com um tempinho aí, porque nosso tempo já foi. Problema. Ah, então tá. Você falou de e-commerce, né? Ó, o Murilo tinha feito uma pergunta antes, deixa eu achar o Murilo. Eu tô aqui só para você ter uma ideia, vamos mostrar. Ó, tá aqui meu telefone, ó, tá aqui, ó. Eu tô aqui acompanhando a rede social. O Murilo está perguntando aqui sobre isso, e-commerce. Tá, vamos lá. E-commerce nada mais é do que a loja virtual. A gente tem algumas ferramentas aí que são gratuitas, a Wix, que dá para fazer, mas tem outras ferramentas que são pagas e que elas dão um retorno muito mais efetivo. Vou dar um exemplo de uma que eu uso, que é da minha loja virtual, que chama Nuvem Shop. Eu gasto em torno de R$100 por mês e ela já é linkada com o catálogo do Facebook, que é uma coisa imprescindível para que você tenha o InstaShop. Então, conforme eu lanço os meus produtos no Nuvem Shop, ele já sobe para o catálogo do Face. E aí, na publicação que eu fiz no Instagram, é só eu marcar o produto. Então, a pessoa consegue comprar, tá tudo interligado. Mas tem outras, tem da UOL, deixa eu ver qual mais. Tem a Nuvem Shop, tem a Kit, tem a Bag, que também tem essas funcionalidades. Aí a questão de... Eu experimentei várias, tá? E a questão de qual você se adequa, qual te ajuda melhor no seu dia a dia. Algumas delas dão um determinado prazo gratuito, 15 dias para degustação, 7 dias, e aí dá para você conhecer bem e experimentar a ferramenta. Ó, um cara chamado Luiz Antônio está em Campinas vendo a gente. Luiz é professor de Química, está dizendo aqui. Ele está dizendo que ele começou a fazer lives no Facebook. E quer saber, o que é melhor, Facebook ou Instagram, essas lives? Aliás, ele está dizendo aqui, Jarbas, você me deu essa dica de lives, eu não tinha pensado nisso. Poxa, se eu estou ajudando, obrigado. Aliás, não sei se você sabia, eu estou desde 2008 na internet, com vídeos geolocalizados, e lá em 2011 para 12, segundo o Facebook, ó, tem até um e-mail do Facebook, eu fui um dos primeiros a fazer ao vivo no Face. Aí você fala assim, mas todo mundo... Não, a verdade é o seguinte, achei até interessante porque poucas pessoas poderiam fazer ao vivo, lembra no começo? Você recebia um link, todo mundo, Jarbas, como é que você faz ao vivo? Não aparecia aquela letrinha ao vivo. Então, no perfil, só para quem tinha página, e algumas empresas só. E o Ângulo de Tu foi uma das primeiras do Brasil a receber esse link, autorizando ao vivo, porque é muita responsabilidade você deixar a pessoa entrar ao vivo, né? Tem um restaurante aqui de Sorocaba que o garçom foi filmar aquela banca, o buffet, né? Aí ele vinha vindo com a câmera, filmando, de repente deu um mosquito ali. Sai, tira esse mosquito daí.
Ao vivo, ficou feio pra caramba. Então, Ai, pois eu vou te contar uma também, Jarbas. o ângulo de Tu foi um dos primeiros, né, primeiras páginas de Facebook a receber autorização para fazer a transmissão. E aí eles mandaram um e-mail, né, na caixa postal do ângulo, dizendo: vocês têm alguém capacitado para fazer isso? Ó, que interessante. Aí o ângulo respondeu: ó, nós temos um repórter ângulo, que sou eu, que era eu na época, né? Porque senão vira. Hoje em dia, a responsabilidade é grande de você fazer uma transmissão ao vivo. Você pode gravar um assalto, você pode alguém suicidando, né? É muito arriscado. Tá vivo. Não tem como controlar isso. Ó, essa transmissão que nós estamos fazendo aqui, ó, não tem ninguém dizendo que sim nem que não do que eu falo, do que você fala. Concorda? É muita responsabilidade. Então, essa pergunta desse internauta aqui é sobre isso. Ao vivo, aonde? Instagram ou Facebook? Ou de preferência nos dois, e como eu consigo transmitir nos dois? Boa, não dá. Ou você transmite em um ou no outro. Ao vivo é uma das duas redes, tem que escolher. E aí a não ser que você tenha dois celulares, né? Isso aí, tudo bem. Aí aliás, consegue, eu tenho um amigo... mas pode dar algum tipo de interferência de áudio, assim, nunca testei. Não, eu tenho um amigo que transmite nas três: no YouTube, no Facebook e no Instagram. No YouTube e no Facebook, a mesma transmissão. É só linkar os dois. Agora, no Instagram é outra separada, seria um outro celular. Mas a pergunta desse internauta, na sua opinião, como agência, qual dos dois dá mais resultado? Então, depende muito do seu público-alvo. Eu, particularmente, gosto mais das lives do Instagram. Eu interajo mais com o meu público, mas depende muito do seu público-alvo. Né? Aquilo que eu te falei, se tem um público mais maduro, acaba sendo mais Facebook. Mas isso não é uma regra, tá? É uma coisa, é uma consequência. Se tem um público mais jovem, acaba sendo mais Instagram. Então, depende. Essa eu vou ter que deixar aberto. Deixa eu ver quem mais passou aqui. A Marileike Cardial. Oi, Marileike. Marilac, acho que é isso, Leike. Edmundo Fernandes, obrigado, Edmundo. Ó, tem um internauta que mandou uma mensagem para mim aqui, eu até perdi aqui no WhatsApp. Ele escreveu: ele morreu. Quem morreu? Aí depois eu fui ver o e-mail. O e-mail morreu? Eu uso só para receber boleto. Só para receber boleto eu uso. Mas ele não morreu. Eu recebo um monte de propaganda. Você não recebe, Jarbas? Não. Aliás, eu fui numa reunião uma vez, eu acho que era um shoppingzinho, tinham 14 lojas embaixo, em cima a sala de reunião. Eu fui para uma reunião com os 14 proprietários. A minha transmissão antigamente era um vídeo, um link do YouTube no e-mail. Eu trabalhei muito tempo usando o e-mail. Aí um dos proprietários lá, dos empresários, falou: para mim, eu recebo milhões de propagandas no meu e-mail. Eu deleto tudo. Eu falei: peraí, chuta, me dá exemplo de um e-mail que vem para você. Chega a 60 por dia, mas dá exemplo de um. Aí ele falou: tem uma gráfica aqui que manda e-mail todos os dias, 2 vezes por dia, de manhã à tarde. Tá, é uma gráfica, certo. Aí eu falei para ele: você vende o quê? Eu tenho uma lojinha de celulares que tem bem na entradinha do shopping. Então foi o seguinte: nessa gráfica deve ter 10 ou 15 funcionários. Todos compram celulares? Sim. Todos compram bateria, cabo, tudo. Então, responde, né? Pega esse e-mail que você recebeu, reencaminha com a propaganda sua. Claro. Ele levantou. Falei: o cara vai me xingar. Ele levantou: cara, você é brilhante. Falei: não, simples. Você está jogando fora 60 pessoas por dia que poderiam comprar o seu produto, não é? Outra dica que eu dou: na minha caminhada, por exemplo, eu sei que a minha caminhada, como eu não impulsiono, eu não atendo a todas as pessoas que estão na minha rede social. Então, o que eu faço todos os dias? Eu venho aqui na minha página, no meu perfil, e vejo quantas pessoas estão fazendo aniversário, certo? Hoje eu tenho 5.000 seguidores aqui, na outra página mais 5, nas outras 3, 5 cada um. Total deve dar umas 35.000 pessoas. Eu vejo quem faz aniversário. Eu falo da pessoa e mando o link depois da caminhada. Às vezes eu recebo mensagem aqui: Jarbas, você falou de mim? Cara, eu nunca tinha visto isso na internet, na minha página, porque a minha caminhada não vai para essa pessoa, entendeu? Então eu acabo dando aquela cutucadinha na pessoa para ela prestar atenção em mim.
porque o Face não vai impulsionar para todo mundo. Mas a pergunta é sobre e-mail. Morreu ou não? Não, não morreu. Ele está caindo em desuso cada vez mais, mas ele não morreu, principalmente no B2B, né? Que é empresas para empresas. Então, ele ainda funciona muito bem. A questão é você ser cada vez mais assertivo, ser interessante para que a pessoa não faça como se seu amigo aí delete tudo sem nem ler o que está recebendo. Verdade. Eu também, eu tenho usado, mas mais, eu confesso para você, para receber os boletos que vêm aí. Os boletos estão sempre... Não, eu recebo muito, de vez em quando, eu dou uma olhadinha lá, esse aqui ainda me interessa, o que não me interessa, Sim. eu vou lá e descadastro para parar de receber, né? Eu me lembro que hoje a Marília tem 18 anos, uma das minhas filhas, eu às vezes ficava deitado no sofá e ela estava lá no computador jogando, aí eu falava para ela, filha, entra aí na página de e-mails do papai, vê lá. Aí ela falava, esse e-mail diz assim, eu deleta, guarda esse aí que é bom. Era uma brincadeira que eu fazia com ela, papai, esse aqui, ó, tá falando assim, assim, assado. Não, esse deleta. Ela, pum. Era muito legal. Deixa eu ver mais uma pergunta que chegou aqui. Tem alguma coisa que você queira falar que ainda não perguntamos para você? Fique à vontade. Você aí, você comanda a nossa live aqui, ó. Deixa eu ver se mais alguém mandou áudio. A gente deixou o nosso amigo do Flog na mão, né? Ah, Vamos sim, lá. você tem a resposta. Vamos lá, qual é a diferença? Não é a O minha internauta aula, tá? perguntou Mas aqui. eu dei uma O internauta perguntou aqui o que é vlog e blog, é isso? O blog é uma página de texto, pode conter imagens também, mas é integrado geralmente a um site onde você conta coisas novas, relevantes, de acordo com o seu segmento. O Flog eu pesquisei, tá? Porque eu nunca tinha mexido. Eu conheci o Vlog, né? Que é de vídeo. Também conhecido como Fotoblog. Seria um blog de imagens. Então, ele é um pouco parecido com o Instagram, mas num link, numa URL de site normal, entendeu? Pode ter uma descrição ou outra, mas é focado nas imagens. Então, os vloggers são aqueles internautas apaixonados por fotografia que curte compartilhá-las na internet. Muito bem. Outra pergunta aqui, ó. A Flávia, ela tem uma loja de roupa fitness. Ela gostaria de fazer uma promoção por dia, colocando o preço. A pergunta dela é assim: devo colocar o preço na promoção? Flávia, vamos lá. A gente tem uma faca de 2 gumes aí. Uma delas você atinge um cliente mais específico, mais assertivo, vamos dizer assim, porque ele já olha teu preço, ele já sabe se ele pode ser um cliente seu ou não. Ele não vai ficar naquela coisa que a gente diz que é chato, de ficar, tem que chamar inbox porque não sei o preço. Então, é uma coisa chata. Porém, você abre o seu preço para o concorrente. Então, eu sugiro você fazer um teste. Faça um teste com algumas postagens e veja se o seu lucro acaba sendo maior que o prejuízo. Se o seu concorrente aplicar o mesmo preço que você, vai te prejudicar a ponto de você ter que parar de fazer dessa maneira. Porque cliente, eu tenho certeza que você vai ganhar. Deixa eu ver quem mais aqui. Se fala muito em relevância na internet. A pergunta é da Maura. Maura está vendo a gente. Deixa eu ver onde é que a Maura está. Recife. Maura está dizendo que tem uma loja de roupa também. Relevância. Explica o que é relevância. Tá, vamos falar. Deixa eu te falar uma coisa. Fala. Primeiro, a minha primeira formação é moda. Eu sou estilista. Opa! E aí depois acabei caindo no mundo do marketing, me apaixonei, fiz pós-graduação e cursos e mais cursos, porque não para, né? Que bom. Mas, então, uma das minhas especialidades no marketing digital é falar sobre moda, falar sobre beleza. Eu tenho experiência, também sou maquiadora, sou DRT, maquiadora, figurinista. Então, eu falo disso com uma certa propriedade, eu gosto muito. Que não sejam copiados e colados. Nada impede de você pegar um artigo. Essa semana mesmo eu fiz uma releitura sobre aquela postagem da prefeitura, do auxílio emergencial, para postar como curiosidade numa página. E eu fiz o passo a passo. Você vai ali, você clica aqui, você não sei o que lá, não sei o que lá, sabe? Bem assim, para ajudar mesmo as pessoas. Então, não é você pega a informação e relê, mas você também pode criar a informação. Então, como eu te falei, na área de moda eu tenho mais propriedade, eu consigo falar sobre tendências, discorrer mais o assunto. Quando não é, de fato, essa área, a gente faz, claro, um briefing da empresa, estudo de todo como é a empresa,
E aí eu vou pesquisar conteúdos que tenham relevância para essa área, ou seja, que sejam interessantes para essa área. Ó, a pergunta é de mais uma internauta que navega comigo, a Rose. Rose está perguntando assim, Jarbas, quando a gente vai comprar carro, a mulher sempre escolhe. Na internet, a agência tem essa preocupação do público jovem, maduro, mais velho, terceira idade? A Rose. Sim, A Rose mora em Cuiabá. Ô, Rose, bom dia, boa noite. Na verdade, tem que ter, é obrigatório você ter essa preocupação e você ter uma comunicação adequada com cada público. Aquilo que eu falei para você, o meu público é mais maduro. Por exemplo, eu atendo terceira idade. A terceira idade já usa óculos, já não tem tanta facilidade com coisas eletrônicas, então letras maiores, uma letra mais contrastante para a pessoa poder enxergar melhor, mais objetivo, mais sucinto, né? E outra coisa, que é uma dica muito importante, facilite a vida do seu cliente. Coloque tudo ali para que ele não tenha que fazer perguntas. E mesmo assim, ele vai fazer perguntas. E eu estou falando de não ter que fazer perguntas que não levem a nada, claro, né? Quando é uma pergunta que vai virar um cliente de fato, é fantástico. Mas assim, você coloca num post, por exemplo, eu estou vendendo esse apartamento, o telefone é esse, e a gente está atendendo no endereço tal. E fica no bairro tal e esse é o preço. Mas quanto custa? Mas que bairro fica? Então, se você colocando já as informações, ainda assim as pessoas não leem, então, mais ainda que a gente tem que ser específico e objetivo nisso. Então, quando eu falo facilite a vida do seu cliente, deixa o link do WhatsApp, porque ele clica no link, ele já vai para o WhatsApp dele no celular. 90% das pessoas olham tudo pelo celular. E mesmo se não olharem, pelo computador também vai para o link do WhatsApp. É muito mais fácil dele falar com você. Deixe pessoas do outro lado dessa linha para responder esse cliente prontamente. Essas são dicas importantes aí. Ó, uma outra pergunta, Luizinho, gerente de loja, gerente de concessionária em São Paulo. Luizinho, obrigado pela audiência aí. Pergunta vem do, deixa eu ver aqui, André Luiz. Oi, André, obrigado também pela audiência. O André está dizendo aqui, vocês estão falando de Instagram, de Facebook, vocês vão falar de YouTube, não? O que é o YouTube para você? Como é que é para a sua agência? Jarbas, na verdade eu não tenho muita vivência com o YouTube. Existem agências mais, como é que eu posso, especializadas na parte de YouTube, porque ele exige muito mais da parte de filmagem, edição de vídeo, do que a propaganda em si. Né? A parte de publicidade desse vídeo entra a minha parte, que daí nada mais é do que compartilhamento, texto bem elaborado, agora monetizar ou não, né? Mas quando eu falo monetizar, é fazer com que o seu canal ganhe. Você tem que ter um X de seguidores, um X de pessoas inscritas, né? Mas demanda muito mais uma agência especializada nessa questão de vídeo, edição de vídeo, para que seja funcional aí. A Tânia de Tatuí, interior de São Paulo, o marido dela tem uma oficina mecânica. Jarbas, eu acompanho a sua caminhada. Você não vai perguntar para a Tamara o que ela pensa dos seus vídeos geolocalizados? Botou na parede aqui. Você viu? Olha, eu vou contar uma coisa para você, Tânia. Eu não sei o que o Jarbas faz, mas ele arrasa na internet. Os vídeos dele ficam na primeira página do Google, os vídeos dele têm super visualizações no YouTube. Então, assim, se você tem alguma dúvida de fazer uma parceria ou de contratar o Jarbas, acabou aqui. Você está perdendo tempo. Você viu? Só falar para o seu marido aí, porque eu lembro que o marido dele está querendo fazer um vídeo aqui. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Tamara, eu sou professora de português aposentada. Você acha que eu devo fazer vídeos contando histórias da minha profissão e falando um pouco das aulas? Acho que é o caminho hoje, né? Sem sombra de dúvidas. Qual é o nome dessa pessoa? Deixa eu ver aqui. Ela de Avaré. Poxa, eu perdi o nome dela aqui. De Avaré. Não, tudo bem, achei que fosse minha mãe, só por... Não, quer ver? Deixa eu pegar o nome dela aqui. Eu vi que ela navegou também aqui, ó. Eu acho que é Ana Cláudia. Ana Cláudia. Tá. Então, a minha mãe também é professora, aposentada. Do quê? O que ela deu aula?
Na verdade, ela dava educação básica, né? O Dá para fundamental. Então, eu dava aula de entender. todas as Entendi, matérias. entendi. Mas ela gosta muito do português, ela é bem focada no português. Tanto que ela me dá uns puxões de orelha, e muitos textos que eu elaboro, às vezes, quando tem termos mais, assim, formais, eu Passa mando para pelo ela dar uma crivo dela. revisada. Opa! Mãe, beijo para você, Fátima. Como é que chama ela? Fátima. Ah, dona Fátima. Ó, vários internautas que fizeram pergunta aqui voltaram. Que história que a Tamara ia contar? Para fechar nossa conversa aqui. Você falou que tinha uma Eu historinha ia para contar contar, aí mas deixa eu responder a perguntinha dela sobre pessoas de português. sobre Pode vídeo. fazer, sim, vídeos contando da sua profissão, mas por que não também dar aulas à distância? Via Skype, essa criançada está toda aí parada em casa. Estou pegando no pé da minha mãe fazer isso. É a oportunidade que vocês têm, né, de monetizar isso também, por que não? Né? Ganhar dinheiro e fazer uma coisa que é uma profissão tão linda, né? Que a gente... Não existe ninguém sem professor, então... fazer isso ser divulgado. A história Verdade. que eu ia contar da live, que você comentou uma e eu contei outra, ó, lembrei. Eu não sei se vocês viram no YouTube, na internet, não foi comigo, mas eu vi esse meme aí. A pessoa realizou um sorteio ao vivo, e quando ela terminou, fulana de tal ganhou. Quando ela terminou, ela esqueceu de desligar a câmera. Ela baixou a câmera, ela falou, essa filha da mãe, Sério? não gosto dela, que foi ganhar. Quem que é essa? Aquela que é assim, assim, assado. Olha... Ai, meu Deus. Tem que tomar cuidado. Principalmente quando a gente termina a transmissão aqui, a gente dá uma checadinha, ver se continua no ar ou não, né? Que é bem perigoso. Tamara, obrigado aí pela sua disponibilidade de tempo, né? De fazer esse bate-papo com a gente. Obrigado, espero que tenha ajudado muito. Eu, como um cara de internet, aprendi bastante coisa com você hoje. Porque tem coisas que a gente vê na internet, até você que está vendo a gente. Hoje tem tudo na internet. No YouTube tem tudo. Você quer desde cortar uma unha certa até trocar um pneu, abrir o capô do carro. Tem de tudo que você possa imaginar, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não curto esse negócio de cursos que dão na internet. Mas eu perguntei, eu falei, mas você já fez algum curso, às vezes, à distância? Lógico que não. Sim, tudo que você precisa, você vai no YouTube. Então, você já fez um curso à distância sem querer. Tudo que eu faço aqui, eu confesso para você, eu aprendo muita coisa lá no YouTube. É verdade. E eu digo mais, hoje em dia você pode vender qualquer coisa pela internet. Você tem aquela realidade 3D, você consegue ver um apartamento sem estar pisando no apartamento. Tem pessoas já desenvolvendo aplicativo para você sentir cheiro através do celular. Então, você pode comprar qualquer coisa. Então tá bom, deixe seus contatos aí, eu vou deixar o seu site mais uma vez aí, ver se até eu coloquei certo aí, tá aparecendo para você aí. Quem indica marketing.com.br. Muito bem, eu vou também deixar o número do seu telefone para a gente registrar aqui, ó. Qual que é o telefone? É o WhatsApp, né? 15, é o WhatsApp, 15, é o 15 9 8181 181 0440. Ô, Jarbas, eu queria falar de uma promoção que eu tô em parceria. Ó, vê se esse é o número que vai aparecer aí, ó. 9... Isso, tá certinho. 8181-0440. Isso mesmo. Eu estou em parceria com uma agência que faz o offline, né? Nós somos especialistas no digital e tem uma parceria que faz a parte do offline, a parte de estratégia, que também é muito importante. Chama Creare Agência. Também é da Associação Comercial de Sorocaba. A gente desenvolveu uma consultoria de 15 dias ao preço de R$200. Então, de forma online, durante 15 dias, a gente vai assessorar o seu negócio para te dar dicas e estratégias, mapear também, né, concorrência e tudo mais, para você conseguir dar uma virada no jogo aí nesse tempo de quarentena. Então, esse é o momento para você aprender, investir no seu negócio, para quando as coisas voltarem, a gente está firme e forte. Muito bem. Deixa eu ver, só tem mais um internauta que mandou um áudio aqui. Tá. Deixa eu achar, entre tantos, de repente ele está querendo fazer uma pergunta para você. Deixa eu ver, boa noite. Quem é? Jarbas, meu amigo, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Nesse momento aqui, estamos passando aí da pandemia. Verdade. O que está ajudando muita gente nas vendas é as redes sociais. Muito todas bom. elas, tá? Porque as lojas estão fechadas. Sim. E o contato que a gente tem hoje com o nosso cliente é via online. Aqui é o Luizinho.
do Grupo Sinal, aqui de São Paulo, tá bom? Ah, obrigado. Para você, boa noite. Obrigado, Luiz. Ele falou Grupo Sinal, é um dos maiores grupos de concessionárias. A marca que você pensar, esse grupo tem, né? Sim, já ouvi falar. Obrigada, Luizinho, pelo apoio. E é isso aí. Vamos para cima com as redes sociais. É isso aí. Tamara, obrigado, um beijo. Obrigado pela companhia. Manda um abraço para o Daniel. O Daniel tá por aí? Tá. Já foi dormir. Ô, Daniel, deixa eu ver o Daniel, o marido da Tamara. Tá Não tem problema aparecer de pijama, não. Tem problema aparecer de pijama, não. Deixa eu ver, Daniel. Ô, meu garoto. Boa noite. Tudo bem? Tudo Obrigado. bem? Falando alguma besteira aí ou não? Você estava vendo aí? Não, tá tudo bom aqui. Então tá bom. Obrigado pelo casal e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Jarbas. Obrigada a todo mundo. Boa noite. Boa noite, um abraço. Obrigado aí a Tamara, que gentilmente aceitou o nosso convite de participar dessa live aqui, falando de rede social. Ó, muitas pessoas mandaram perguntas e eu vou até deixar depois aqui para Tamara responder individualmente. Ó, obrigado a Amanda, ao Júlio, Marilac, o Edmundo, Nessi, Janete, Juliana, Netinha, Valdinei, Luci, Marcos Melo, Fernanda Medeiros, Mário Adriano, Fabrício, Fátima Souza, Renato Miranda, Alisson Nogueira e a Vera Barrieiros. E as pessoas que participaram também aqui, mandando o áudio desta live mais uma vez. Ó, o que conta de bom, é a nossa chamadinha sempre aqui, volta sempre com um assunto relevante para que você realmente faça pensar e utilize aqui a nossa rede social. Obrigado mais uma vez pela companhia. Até uma outra oportunidade aí. Obrigado, gente. Tchau.